Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. O vídeo de hoje é um vídeo resposta, ao canal Reflexões Contemporâneas, né? Um rapaz que chama Adriano. E hoje a gente vai fazer um debate crítico comentando um vídeo que foi lançado recentemente nesse canal, onde o Adriano, né, o dono do canal, ele faz um debate, né, com os libertários de esquerda e de direita, né, basicamente com os anarquistas e com os anarcocapitalistas, sobre a questão da legitimidade do Estado. Para ficar claro minha posição, né, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Angélico Barbosa, eu sou bacharel em Direito, sou um marxista-leninista, né, militante da Unidade Popular e faço parte do que hoje é conhecido como esquerda radical, né, basicamente os comunistas. Os argumentos em que eu vou, enfim, né, discordar, rebater, etc., estão basicamente nos primeiros 12, 15 minutos do vídeo dele, né? Onde estão assim os argumentos mais teóricos, e o restante, daí pra frente, é mais tiração de sarro com os anarcocapitalistas, o que é moralmente correto, né? Bom demais tirar sarro de anarcocapitalista, porque eles são meio biruleibe mesmo. Já no começo do vídeo, o Adriano começa falando sobre teoria do Estado, sobre as teorias contratualistas em relação à existência do Estado, né? E ele cita e explica muito rapidamente, assim, né, essas teorias que foram trazidas à luz pelo Locke, né, pelo Thomas Hobbes, pelo Rousseau, é o básico da teoria do Estado. Ele explica rapidamente o que é o estado de natureza, o que é o contrato social, e ele afirma também, né, que esses autores eles são críticos do Estado, mas que eles justificam, né, a existência dele através dessas teorias. O que é verdade. Para o Adriano, né, o Estado ele é legítimo porque nós, como sociedade, de forma geral, acreditamos na necessidade, na legitimidade do Estado. Entretanto, é preciso que a gente olhe para essas teorias de forma crítica, especialmente quando a gente está falando da teoria contratualista do Estado. E eu vou trazer um pouco do que o Rousseau teorizou sobre a teoria do contrato social. Aqui vai uma citação. Abre aspas. Quando o homem passa do estado natural para o civil, várias mudanças ocorrem. O autor fala sobre como se formou o primeiro pacto social, que foi quando os homens, não tendo mais a capacidade de subsistência individual, precisaram se unir para defender e proteger os bens, os direitos e os interesses de todos os membros da comunidade. O contrato continha apenas uma cláusula: a alienação de todos os indivíduos e igualdade entre eles. O pacto social colocava em comum cada pessoa e todo o seu poder sob a direção da vontade geral, cada membro como uma parte indivisível do todo. Ele substitui o instinto pela justiça e adiciona a moral à sua conduta. Ou seja, a legitimidade do Estado, através do contrato social, se dá apenas quando há uma efetiva igualdade entre indivíduos. Ele se dá apenas quando a vontade geral é respeitada. Portanto, uma vez que a gente sabe que no mundo real contemporâneo não funciona assim, pois a gente sabe em que ainda, né, que pese exista direitos iguais formalizados na Constituição, existe a formalidade, né, da igualdade de direitos e a igualdade entre as pessoas perante o Estado, a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Portanto, né, toda essa teoria do contrato social ela cai por terra justamente porque não existe nenhuma forma de igualdade perante as leis, de igualdade perante o Estado. Além disso, a própria fundamentação do estado de natureza, de todos os três, né, tanto Locke quanto Rousseau, com o Hobbes, ainda que eles enxerguem, né, o estado de natureza com suas peculiaridades, um pouco diferente cada, ele também nos sustenta na realidade, né? O estado de natureza não passa de uma idealização de como talvez tenha sido a sociedade antes do Estado. Só que quando a gente vai analisar a realidade e a gente vê que hoje existem sociedades, inclusive, né, que existem sim a presença do Estado, justamente porque não existe a diferenciação entre classes, não existe o conceito, inclusive, de propriedade, né, quando a gente olha para sociedades que são indígenas. Existem hoje, inclusive, ainda que muito poucas, existem sociedades que não tiveram nenhum tipo de contato, né, ou com, entre aspas, o mundo moderno, assim.
São sociedades que ainda vivem, né? Ainda que são muito poucas, tem sociedades que vivem isoladas, né? Que vivem a sua própria forma de viver. Então, se a gente sabe que o contrato social não existe na prática, se sabemos que o estado de natureza não passa de uma idealização, então o que legitima o Estado? Bom, o que legitima o Estado, ao fim e ao cabo, é a violência. É a imposição do próprio Estado. O que legitima o Estado não é uma compreensão geral de que ele é necessário. Até porque a gente tem muitas pessoas que sequer acreditam que o Estado é necessário e não é por causa disso que ele vai deixar de existir, né? Ele existe, continua existindo justamente por ter o monopólio da força. Inclusive, né, o próprio Adriano cita isso e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, então, o que é o Estado? O Estado, né, inclusive, para os marxistas, ele é explicado tanto por Marx quanto por Engels, né, mas eu vou pegar uma citação aqui do Lenin na obra O Estado e a Revolução. Vamos para a citação. Abre aspas. O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe. O Estado surge precisamente onde, quando e na medida em que as contradições de classes objetivamente não podem ser conciliadas. E inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. Na literatura marxista, o Estado ele é fundado naquelas sociedades, né, justamente onde as condições, as relações de produção, as relações econômicas se desenvolvem a tal ponto em que inaugura-se a propriedade privada dos meios de produção, né? Nas sociedades mais antigas, a propriedade privada, a primeira propriedade privada geralmente vai ser a propriedade privada da terra, que é onde a gente consegue produzir e reproduzir a vida, onde a gente consegue plantar para comer, né, para poder sobreviver como espécie. Uma vez que há aqueles que são proprietários da terra, vão existir, por conseguinte, né, pela lógica, aqueles que não são proprietários da terra. Então, a partir daí, a gente vai ter a formação de classes diferentes, a classe dos proprietários e dos não proprietários. Portanto, aqui começa uma contradição que ela é completamente inconciliável. Não existe conciliação entre aquele que é proprietário e o que não é proprietário. Novamente, né, uma citação do Lenin. Segundo Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra. É a criação da ordem que legaliza e consolida esta opressão, moderando o conflito de classes. Ou seja, o Estado ele vai estar, então, calcado justamente nessa contradição que existe entre as classes e vai estar operando, né, ainda que aparentemente acima das classes, ele vai estar operando, né, sendo a ferramenta de uma classe, a classe dos proprietários, contra as classes dos não proprietários, para manter, né, que o famoso manter o status quo, manter as coisas do jeito que elas estão, manter que aqueles que são proprietários continuem proprietários. O Adriano, inclusive, em algum momento do vídeo, ele cita o Estado como esse órgão de, né, esse aparato de dominação de classe, indo, inclusive, ao encontro do que nós marxistas afirmamos. Contudo, ele, em certo momento do vídeo, acaba afirmando que o Estado ele é um órgão de conciliação de classes, um órgão de apaziguamento, né, de conciliação das classes, o que é contraditório em si, né? E além disso, quando ele fala sobre a questão da violência do Estado, ele cita tanto Weber quanto Habermas. E aqui eu vou citar o que o próprio Adriano falou no vídeo. Abre aspas. Segundo Weber, o Estado detém o monopólio legítimo da força, desde que usada com bases em leis para manter a ordem e proteger direitos. Não é qualquer porrada, é a porrada com responsabilidade. Esse conceito, né, o conceito do Estado, só se sustenta porque a gente reconhece que há a necessidade de um agente imparcial que evite que a sociedade vire um vale-tudo. Se não fosse o Estado, seria a milícia, o justiceiro de rua, a anarquia, o que não é moralmente superior ao Estado atual. Seria guerra de todos contra todos. Citando aqui, né, o Thomas Hobbes, que dizia que no estado de natureza era uma guerra de todos contra todos. Sobre esse argumento que ele dá, é importante dizer algumas coisas. Primeiro, o Estado ele não dá porrada apenas de forma responsável, né? Bem pelo contrário, na verdade.
A gente sabe muito bem qual que é a prática da polícia militar no Brasil inteiro, e inclusive desde a sua fundação. E a gente sabe muito bem que desde que a polícia, o trabalho dela é reprimir e oprimir a classe trabalhadora para ela se mantenha no seu devido lugar. Portanto, não é verdade que o Estado utiliza da força de forma responsável, na base da lei, para garantir a justiça social, para garantir qualquer coisa que não seja a propriedade privada. O Estado utiliza da força e utiliza do seu destacamento de homens armados, que são as polícias e o exército, justamente para garantir, né, o status quo, para garantir que a propriedade privada se encontre nas mãos das mesmas pessoas. Uma segunda coisa que é importante dizer é que nem toda lei é justa, né? E a gente tem diversos exemplos disso na história. Nem toda lei ela deve ser cumprida ou respeitada simplesmente por ser lei. Tomemos o exemplo, então, das leis de Nuremberg, na Alemanha nazista da década de 30, que eram leis de segregação racial, leis que não permitiam, por exemplo, que judeus, que ciganos, etc., ocupassem cargos públicos, eram leis que proibiam o casamento entre aspas, arianos e judeus, por exemplo, eram leis que protegiam, entre aspas, novamente, a pureza do sangue ariano, né? E a gente pode utilizar outras leis como exemplo, né? A gente tem tanto as chamadas, né, e famosas leis Jim Crow dos Estados Unidos, que eram também leis de segregação racial. A gente pode pegar, inclusive, as leis de segregação racial da África do Sul, né, durante o Apartheid, ou inclusive as leis que existem hoje no Estado de Israel, né? Muitas leis de Apartheid racial, de segregação racial. Para além disso, a gente tem diversas leis aqui no nosso país que foram leis que não foram nem um pouco justas, né? A gente tinha um excludente de licitude há uns anos atrás, né? O que é um excludente de licitude? Excludente de licitude é uma exceção à regra, né, de que tal coisa é crime. Por exemplo, a legítima defesa é um excludente de licitude, né? Se tu matar alguém que estava tentando te matar, você não cometeu nenhum crime porque está abarcado pelo excludente de licitude. E existia, há um tempo atrás, a legítima defesa da honra. O que era a legítima defesa da honra? Se, por um acaso, a esposa de alguém, né, traísse o marido, esse marido, por ter a sua honra atingida, poderia matar a mulher, que não seria considerado um crime, porque ele estaria fazendo isso, né, em legítima defesa da sua honra. E isso foi lei no Brasil. E isso, de forma alguma, era uma lei justa, de forma alguma, era uma lei que promovia justiça. E um terceiro apontamento que é importante fazer também, que quando nós comunistas, né, nós marxistas, principalmente os marxistas-leninistas, mas outras correntes teóricas do marxismo, como os trotskistas, etc., os maoístas, a gente não fala do Estado com um argumento moral, né? O Estado ele não é moralmente ruim. O Estado, ele existe, né? O Estado, inclusive, no marxismo-leninismo, é sempre necessariamente uma ditadura, né? Onde existe Estado, existe ditadura, ao mesmo tempo que existe democracia também, só que o que vai definir para quem que é democrático e para quem que é uma ditadura, né, é sempre sabendo quem que é a classe dominante que controla esse Estado. Para a classe dominante, sempre vai ser democrático, porque ele vai poder escolher o que o Estado vai fazer, e para a classe dominada, sempre vai ser uma ditadura, porque vai sempre sofrer opressão, repressão e etc. Sobre o Habermas, né? O Adriano fala aqui para o Habermas, né, para esse autor, o Estado se legitima a partir de alguns conceitos, como, por exemplo, a participação cidadã, né? A participação democrática das pessoas, das instituições, dos partidos, dos movimentos sociais, etc. Trazendo, inclusive, a ideia do conceito de freios e contrapesos, né? Como uma garantia democrática dos três poderes, né? Toda vez que algum dos três poderes se excederem nos seus direitos, terão outros, né? Terão freios e contrapesos dos outros poderes para poder segurar esses excessos de um poder ou qualquer coisa nesse sentido. Só que o Adriano, ele ignora duas coisas essenciais. Primeiro, que é o, né, que nem eu já disse antes, que é o caráter de classe do Estado e a própria luta de classes dentro da sociedade. Todo Estado é dominado por uma classe dominante. E essa classe dominante, ela é dominante justamente porque ela domina os meios de produção, ela é proprietária dos meios de produção. O que são meios de produção? Meio de produção é tudo aquilo que a gente precisa para produzir e reproduzir a nossa realidade.
né, para fazer a manutenção da nossa vida. Terra, as fábricas, os supermercados, os meios de logística que vão fazer a distribuição das mercadorias, etc. Tudo isso é meio de produção. E esses meios de produção, eles estão justamente na mão de quem é dono das grandes fábricas, das grandes terras, né, das grandes redes de supermercado. Ou seja, todos esses meios de produção estão na mão de uma classe muito diminuta da sociedade, né, de pouquíssimas pessoas, que são os burgueses. Essa ideia de freios e contrapesos, de participação democrática da sociedade, né, através dos partidos, através dos movimentos sociais, etc., para frear os excessos de qualquer um dos poderes do Estado, né, de qualquer um dos três poderes da República, essa ideia de que a participação popular, dos movimentos populares, pode frear efetivamente o Estado nas suas ações autoritárias, é uma grande idealização do poder do Estado. Sobre isso, a gente tem diversos exemplos, mas eu gostaria de dar dois. Primeiro exemplo. Hoje, a gente sabe que pelo menos 70% do povo brasileiro, né, desses mais de 200 milhões de pessoas, é a favor do fim da escala 6x1. Enquanto isso, sabemos também que a classe dominante, os empresários, os grandes agricultores, né, os manda-chuvas do agronegócio e etc., eles são contra. A classe dominante representa menos de 0,01% da população. Ainda assim, esse menos de 0,01% da população é capaz de barrar essa tão importante reforma para o povo brasileiro, que tem, inclusive, a condição de melhorar substancialmente a qualidade de vida do povo trabalhador. Portanto, esse sistema democrático não parece tão democrático, muito menos participativo assim. Justamente pelo caráter de classe do Estado, né, pelo parlamento ser um balcão de negócios da burguesia, a gente sabe muito bem que os burgueses conseguem comprar seus privilégios, suas regalias, no Congresso Nacional, já que eles são donos da maioria dos deputados e dos senadores. Segundo exemplo, a privatização da Sabesp. A Sabesp era uma empresa pública do estado de São Paulo, uma empresa de saneamento básico, a maior do país, inclusive, desse tipo. Segundo uma pesquisa de opinião de 2023, 53% dos habitantes do estado de São Paulo eram contra a privatização da Sabesp. Durante todo o processo de privatização, houveram diversas manifestações, né, tanto dos funcionários da empresa quanto do povo trabalhador, inclusive havendo a ocupação da Assembleia Legislativa no dia da votação, em que foi liderado inclusive pela Unidade Popular, pela UJR, a União da Juventude e Rebelião, e os nossos outros movimentos. Mesmo assim, o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa, com seus deputados, conseguiu aprovar a privatização da empresa, mesmo a contragosto da população, e isso sem maiores problemas. Enquanto isso, o governo de São Paulo utilizou do seu destacamento armado de homens, né, a Polícia Militar de São Paulo, para reprimir as manifestações que estavam acontecendo, inclusive prendendo 3 dos militantes da Unidade Popular que estavam presentes na Assembleia. Novamente, a classe dos ricos lucrando a partir da dor e sofrimento da classe trabalhadora. Onde está a democracia aqui, se a maioria do povo era contra? Portanto, sim, o Estado é um aparelho de dominação de classe. E sim, é necessário fazer uma revolução para que esse país efetivamente vá para frente, efetivamente progrida. Mas o que querem, afinal, os comunistas? Nós também queremos o fim do Estado. E isso é o que chamamos de comunismo. Comunismo nada mais é do que um modo de produção, né? Assim como o capitalismo é um modo de produção, o feudalismo foi um modo de produção, o escravismo foi um modo de produção, o comunismo também é um modo de produção onde não existem classes sociais. Não havendo classes sociais, não existe a necessidade do Estado, porque o Estado é justamente esse aparelho de dominação de uma classe sobre a outra. Engels falava que o Estado não iria acabar do nada, mas que ele iria definhar com o tempo. Ele ia deixar de ser necessário justamente pela falta de classes sociais. Mas como que a gente chega lá? Bom, através do Estado. Mas qual Estado? Um Estado operário, o Estado dos trabalhadores. Um Estado onde a classe dominante, a classe que é proprietária dos meios de produção, aquilo que a gente precisa para produzir a nossa vida, seja de propriedade comum, seja de propriedade de todos aqueles que efetivamente trabalham. É um Estado onde a classe dominante é a classe trabalhadora e a classe dominada é a burguesia. Esse Estado vai servir para guiar a produção e a reprodução da vida, para aquilo que nós realmente precisamos, não para garantir lucros para 50 bilionários, como é hoje no Brasil. Então,
Chegamos à questão que a revolucionária alemã Rosa Luxemburgo escreveu. Os comunistas querem reforma ou revolução? Nós comunistas ignoramos as reformas e focamos apenas na revolução? Bom, é evidente que não. Para nós comunistas, as reformas são extremamente importantes. Inclusive, se tu for olhar agora, pausar esse vídeo e ir lá olhar o programa da Unidade Popular pelo Socialismo, tu vai ver que consta lá, por exemplo, a reforma agrária. A luta por reformas, ela tem um caráter extremamente importante para os comunistas, pois é capaz de formar quadros importantes, militantes importantes para a luta pela revolução. Ela é capaz de formar combatentes revolucionários. A luta por reforma, ela não se distancia, ela não se separa da luta pela revolução. Muito pelo contrário. A luta por reformas, sem perder de vista a necessidade de uma revolução para o pleno desenvolvimento do nosso país, é essencial para formarmos consciência de classe para os nossos irmãos trabalhadores. Conseguir conquistar uma melhor condição de vida, conseguir conquistar a reforma, por exemplo, pelo fim da escala 6x1, pela diminuição da jornada de trabalho, é condição essencial para avançarmos a nossa luta revolucionária, para avançarmos a organização dos trabalhadores. Porque um trabalhador que está exausto de tanto trabalhar para poder sobreviver, não vai ter tempo para militar, não vai ter tempo para se organizar, para lutar por um país mais desenvolvido, por um país que resolva os seus problemas, as suas contradições. É isso. O debate chegou ao fim, o vídeo de hoje está acabando, e eu gostaria, inclusive, de saudar o companheiro Adriano por fazer um pertinente debate. É importante a gente colocar a público as nossas divergências, as nossas discordâncias, mas sempre de forma muito fraterna. Afinal, não somos inimigos. Pelo contrário, estamos lado a lado, na mesma trincheira, na luta contra o reacionarismo, na luta contra a extrema-direita, nessa luta pelo nosso povo, pelo povo brasileiro. Então fica um grande abraço aí pro Adriano, do canal Reflexões Contemporâneas. Se tu ficou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o que tu achou desse debate, se tu acha que eu estou errado, se tu acha que a gente não precisa de uma revolução, ou se tu apoia e acha que a gente realmente precisa de uma revolução para poder avançar, né, o país. É isso, valeu, camaradas, um abraço e até a próxima.